Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EcoMove, edição especial Café com Compliance, o podcast oficial do EcoConnect Business. Seguimos com a nossa série especial sobre compliance e governança, apresentada pelos membros da Comissão Especial de Compliance da OAB Goiás, em parceria com o EcoConnect. Sou Diogo Souza Telho, advogado, mestre em estratégias anticorrupção e políticas de integridade pela Universidade de Salamanca e pós-graduando em Direito Médico e Bioética pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo. Atuo principalmente nas áreas de compliance, proteção de dados e direito penal empresarial. Hoje, terei o prazer de conduzir essa conversa sobre como compliance pode proteger e transformar e modernizar o setor de saúde, desde pequenos consultórios até grandes hospitais, operadores e laboratórios. Teremos 2 blocos especiais com convidados que atuam diretamente nessa área e que trarão experiências práticas valiosas para compartilhar. Vamos juntos? Estamos aqui hoje com o Dr. Felipe Gustavo Portela Pires. Vamos dar início ao nosso primeiro bloco sobre compliance e direito médico. O Dr. Felipe ele é graduado em jornalismo e direito, especialista em direito processual civil, direito eletrônico e direito médico, mestre em literatura comparada com foco em cybercultura, atua como professor e coordenador acadêmico, é membro das comissões da OAB aqui em Goiás, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e da Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital. Atualmente é advogado sênior no Resende Pardo Advocacia, com experiência em direito médico, direito digital, LGPD, compliance, propriedade intelectual e proteção de dados. Dr. Felipe, como a implementação de um programa de compliance médico pode proteger profissionais de saúde contra riscos éticos, criminais e cíveis, especialmente considerando os desafios atuais da conformidade com a LGPD, prontuário eletrônico e o uso crescente de inteligência artificial no diagnóstico médico e telemedicina? Bom, primeiro dar um oi pro pessoal, é muito bom poder participar e trazer informações da área jurídica aí para todo mundo que vai ter acesso a esse podcast. Mas já respondendo a sua pergunta, né, doutor? Hoje, tem um programa de compliance, eu costumo falar assim, todo mundo já sentiu medo na vida em algum momento, né? Seja, vou... Mas acontece, vou dirigir sem carteira, ou então vou sair na rua num horário aí meio perigoso, vou sair hoje e vou beber e acabar tomar uma tacinha de vinho e vou dirigir. Esse friozinho na barriga, nas profissões de uma forma geral, em especial na área da saúde, acontece com a maioria dos profissionais, né? Então, ter um compliance hoje, um preventivo, está com uma estrutura, com fluxos, com metodologia de trabalho, com cronogramas para cada situação já pré-estabelecidos, vai fazer que esse friozinho aí que eu dei como exemplo, em outras situações, suma e que o profissional possa atuar com liberdade, onde ele não vai se preocupar, né? Eu vou pegar o exemplo do médico. O médico, ele às vezes está trabalhando, prestando serviço via uma associação para uma UPA, fazendo um plantão, ou está vinculado a um hospital, vinculado a uma clínica, e ele está trabalhando. Aí ocorre lá uma emergência, uma urgência, ou quando não são casos de emergência e urgência, ele está prestando um trabalho clínico. E acontece uma situação imprevista. Pacientes que já tiveram discussões com profissionais de saúde, ou então algum momento em que o médico, por algum erro mesmo em questões de protocolo, pode acontecer um acidente e ele vai acabar levando alguém a óbito, e pode acontecer também muitas vezes de um médico ter um trabalho conjunto com uma equipe e a equipe toda está ali assistindo e de repente houve um erro coletivo e aquele médico acaba sendo potencializado como culpado. Se você tem um compliance seu como profissional, você vai estar seguro, você vai saber, poxa, aconteceu isso, eu tive o óbito de um paciente, ou então isso foi, né, indicado para um processo judicial aí no nome popular que eu sou totalmente contra, que é do erro médico, né? Não existe erro médico, essa nomenclatura tem que ser extinta, mas compliance, ele serve para justamente tirar esse medo, fazer com que o profissional respire. Vou trabalhar, vou exercer a medicina, vou buscar saúde, vou tocar o meu paciente com o intuito de buscar a cura, a solução, minimizar as dores e praticar de uma forma tranquila a profissão. Então, os grandes desafios que a gente tem hoje é justamente o profissional entender que existe sim uma legislação, falando de Brasil especificamente, legislação brasileira muito densa, que cobra muito, que exige muito. O médico, ele precisa sim minimamente ler o código de ética, compreender o que ele traduz em relação à segurança do profissional e obrigações. E o grande desafio é quebrar essa barreira, é traduzir essa linguagem e tornar ela um protocolo, constituir manuais, formatar
a vida do profissional, a habilidade dele, a funcionalidade dele, para que ele possa se organizar a cumprir essa metodologia. Preencher um prontuário de forma correta, uma dica que eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou, o médico, né, o paciente não apareceu, o que que eu faço? Preencho o prontuário, paciente ausente, né, se você trabalha com consulta, né, hora marcada, seja para um hospital e tal, saber o que fazer na situação. Já teve muito médico que não sabe o que fazer em situações simples e acaba prejudicando ele juridicamente ou deixando ele exposto para um processo. Então é quebrar essa barreira de conhecer a legislação, e isso é muito mais fácil, com certeza, quando você terceiriza, traz um profissional para trabalhar com você ou por você conjuntamente. E o grande desafio é entender que não existe manual pronto. Não busca no Google, não busca em outros lugares, não busca essa informação e fala: "Vou usar isso para mim". Não funciona. Eu brinco que se a gente comeu lá num restaurante a receita X e a gente vai reproduzir em casa, vai ficar bom, mas não vai ficar igual. Quando é feito especificamente para o profissional, a gente tem, com certeza, uma preparação de entender a rotina, porque não é só lei, não é só atividade profissional, são os detalhes. O profissional pode agir de acordo com a necessidade dele. Um cardiologista vai cuidar de todas as questões patológicas do coração. Vai fazer certinho conforme o manual manda, mas ele tem a especificidade pessoal dele. Às vezes, essa pessoa tem uma dificuldade de comunicação, que é ao transmitir algo para um paciente, vai ensejar para ele um problema que um profissional da área de compliance vai prevenir ele e trabalhar essas questões de como ter o trato com o paciente, como se resguardar para poder trazer segurança jurídica. E com relação às novas tecnologias hoje, implementação de proteção de dados, que está muito em voga nos últimos anos, desde a implementação, o advento da Lei Geral de Proteção de Dados e agora com com as inteligências artificiais, né? Inclusive, eu estava dando uma lida no noticiário essa semana e eu vi que teve a primeira cirurgia feita 100% por inteligência artificial nos Estados Unidos. Foi uma cirurgia de retirada de vesícula e a analogia que os médicos fizeram foram justamente no sentido de que parecia um cirurgião novo, recente, recém-formado, que começou a operar, então os cirurgiões mais antigos instruíam ele com paciência ali, com calma, só que depois o resultado final da cirurgia, que acabou demorando um pouco mais do que um cirurgião normal, mas justamente por essa fase de adaptação, depois disso, o resultado foi como se tivesse sido operado por um cirurgião já experiente. Então, como você vê isso, com esse novo desafio para o compliance na área médica? Na área médica, a gente vai ter o uso de tecnologia nos próximos 10 a 20 anos, um boom, uma grande explosão. A gente está vivendo isso hoje, né? Eu falo o efeito chat GPT. A gente teve essa mudança grande de cultura agora da inteligência artificial, que não é uma novidade, isso já existe há muito tempo, só que agora ele tomou uma marca, né? E o brasileiro gosta disso, né? Ele gosta de marca, de dar um nome, né? Para poder utilizar uma tecnologia. E com esse boom que a gente teve, a medicina com certeza vai ter um grande desafio aí pela frente. A gente teve na época da pandemia do Covid a questão da telemedicina, por exemplo, que já foi um susto e vieram novos regramentos, novas instruções, e os médicos ficaram sem saber muito o que fazer. Hoje já está tudo no manualzinho bonitinho sobre telemedicina. Com a questão de proteção de dados e inteligência artificial, dividindo mais rapidamente explicando, a gente está em um processo e a gente está no topo desse processo. E é agora que aparecem os grandes problemas, os grandes desafios, e é o momento da gente buscar correções, saber o melhor caminho, o melhor trato, como vamos lidar com essas informações. Falando sobre proteção de dados, todo médico, pessoa física ou pessoa jurídica, toda clínica, todo hospital pequeno ou grande, até mesmo quem lida hoje com a saúde em questões públicas, as prefeituras, secretarias de saúde, elas têm que se preparar para questões de proteção de dados da LGPD. Essa lei, ela não é uma brincadeira. Tem gente que acha que ela é um modismo. Até o momento em que a gente tem um incidente de dados, um incidente onde médicos em especial, que são os profissionais que têm uma autonomia para tratar dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né, saber, uma vez até me questionaram, é importante um médico saber se uma pessoa é branca, preta ou parda? Sim, é importante, existem determinadas patologias que só ocorrem em determinados tipos de pessoas, então tem a necessidade de ter esses formulários. O médico ele pode tratar essas informações com a finalidade médica. Então, ter protocolos de segurança, ter políticas de tratamento de dados, políticas específicas de tratamento de dados sensíveis, de dados também de menores, porque tem muita criança que adoece e tem que ter isso separado, bem trabalhado em um manual específico, em uma política que vai trazer segurança,
é também para os médicos, aí pessoa física, jurídica da área privada, importante para que eles possam empreender. Já tem muitas empresas hoje que para participar, de licitações e outros serviços, tem que ter lá, tem que estar adequado à LGPD. Na área da saúde isso é fundamental, é importante demais, porque uma informação de saúde equivocada pode gerar um preconceito, pode gerar um tratamento indevido, um incidente pode prejudicar a vida inteira de uma pessoa. Então o médico ele tem que saber como lidar com os dados. E quando fala em LGPD, não me pensem somente em dados digitais, né? A gente pensa no computador, na invasão, no hacker, não. Pensa lá no prontuário de papel, nas folhinhas, aquelas pastinhas, aquelas anotações que tá lá o nome lá, paciente Felipe, veio aqui tal dia, vê tal coisa, tá lá guardado na gaveta, é sua secretária, seu secretário mexe, qualquer um pode ter acesso, tem que ter muito cuidado. E em questão da IA, trazendo essa questão de proteção, compliance e dados, temos que nos prevenir. A gente tem essa mania de achar, pô, mas a tecnologia vem para ajudar, vamos usar. É muito benéfico. A inteligência artificial veio para facilitar. Da mesma forma que a Netflix, entre outras, extinguiram as videolocadoras e locadoras de DVD, ou que aplicativos de transporte como Uber, 99 Táxi extinguiram quase o serviço de táxi, existe, mas é bem menos usado. A IA está vindo para substituir determinados trabalhos também. Ela está já dominando determinados pontos. A medicina total não, mas ela vai auxiliar. E a gente tem que saber quais informações vão estar lá. Eu vou jogar lá informações que qualquer um vai ter acesso. Qual é a empresa dona daquela inteligência artificial? Quem se responsabiliza? Onde vai ser tratado esse dado e para que finalidade? Se esse robô está aprendendo a cirurgia do método do doutor fulano, realmente ele vai pegar essa metodologia e vai passar para outros médicos? Como é que vai ser isso? Então a gente tem que saber sempre, não é se pode ser usado, e sim quem está por trás, qual ferramenta está por trás e a aprendizagem, né? A aprendizagem de grande escala, como é utilizado pelas inteligências. Qual é a finalidade que vai ser usado isso? Os dados do doutor vão estar lá e vão ser usados para qual meio? Então, usar isso com compliance é ter um profissional que vai saber onde os dados estarão guardados e quais serão os usos deles, além daquele que está sendo feito na alimentação. Esse robô que fez a cirurgia, por exemplo, ele gravou, né, e tudo mais, ali, imagem, uma pessoa aberta, é algo de disposição. Aonde vão ficar armazenados esses dados? Para quais outros fins, além de estudos, possivelmente vão ser utilizados? Então, o profissional que quiser fazer hoje o uso na medicina dessas ferramentas tem que ter sim um manual e transparência com o seu paciente barra cliente de explicar que ele está usando. Não é vedado, não é errado. Eu imagino que hoje 99% das profissões estão usando não só a inteligência artificial, que é uma novidade ainda para alguns, mas a internet, formas de busca. A grande diferença disso para uma biblioteca é a velocidade, mas a gente já busca conhecimento em outros lugares a vida inteira, né? A diferença da biblioteca é que o livrinho você tem que ler todo, buscar mais fácil, mas a inteligência artificial traz isso com celeridade, e essa celeridade requer cuidados, para que a gente não alimente um monstro que pode prejudicar uma pessoa, depois um profissional, extinguir uma carreira, e isso é bem preocupante. Então, ter manuais e protocolos de segurança são ferramentas essenciais para o uso de qualquer tecnologia e manuseio de dados de pacientes no cotidiano dos médicos. Sempre quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê que hoje em dia muitas pessoas têm medo, têm receio, mas o que a gente entende, e acho que é o principal para facilitar, para tornar bem didático para as pessoas que às vezes não têm tanta profundidade nesse assunto, é justamente o fato de que a inteligência artificial ela mexe com padrões. Então, você entender a inteligência artificial é você entender que ela está trabalhando com padrões e repetição desses padrões. Assim como nós, seres humanos, a gente vive em sociedade analisando padrões. Da maneira como alguém sorri para você, da maneira como alguém coloca, às vezes, uma mão no ombro, ela te abraça, você já consegue detectar e saber como aquela pessoa está sentindo. Então, sim, isso é uma questão de sobrevivência. Então, a gente trabalha com padrões e a inteligência artificial também. E, inclusive, nesse sentido, a inteligência ela tem muito mais capacidade para detectar esses padrões do que a gente. Então, por exemplo, na hora de detectar um exame, você vai abastecer aquela inteligência com um banco de dados, por exemplo, de radiografias de pulmão. Com base todo aquele sistema, todo naquele banco de dados, naqueles arquivos que você vai colocar ali na inteligência, ela vai conseguir detectar ali alguns padrões que vão identificar determinada doença X, determinada doença Y. Se o médico ele olha aquilo ali, vê aquele exame e às vezes tem um ponto, um traço em branco, uma mancha ali naquele exame, às vezes pode passar batida. A inteligência artificial ela consegue muito mais identificar esses padrões. E uma coisa também interessante com relação ao compliance
é que, além de trazer essa segurança para os médicos, a gente vê hoje em dia que tem muita coisa na medicina que é passado meio que culturalmente, sem o pessoal pensar ou raciocinar o porquê que aquilo é feito daquela maneira, e isso acaba, às vezes, perpetuando algumas condutas que podem trazer problemas para os médicos, e eventualmente até para os hospitais, começando um pouquinho ali na área de direito da saúde, mas enfim. Por exemplo, uma coisa que, além dos termos de consentimento, um dos termos que o pessoal mais gosta de falar hoje em dia é, às vezes, quando o paciente ele se recusa a passar por algum tratamento ali no posto de saúde, no pronto-socorro, enfim. O médico, ele quando vai atender o paciente, se o paciente for diagnosticado com alguma doença ou então com alguma complicação que não vai trazer risco imediato ali de vida, não é um caso de emergência, o paciente ele tem direito a escolher se aquele tratamento ali ele quer ser submetido ou não. Se por um acaso ele acabar não sendo submetido àquele tratamento, não quiser, mas o médico recomendou que ele passe por um tratamento, às vezes seja Fica a internar. responsabilidade do médico em relação a coletar. Por isso os manuais. Como eu Exa falei, todos os manuais, eles têm que prever toda essa questão de documento. Eu brinco sempre, né? Quando a gente faz um compliance, um preventivo Uhum. para qualquer área da saúde, é realmente uma pequena bíblia, mas que ele possa consultar. Paciente evadiu, não assinou, né, alta nem nada. Evadiu. O que que eu faço? Registra. Como? Né? Alguns médicos perguntam. No manual, que normalmente o médico tem que ter com compliance, vai estar específico. Tem um termo de evasão, especificando, testemunhas, para que tenha esse controle. Dos tratamentos é a mesma coisa, porque onde não há uma apresentação, um registro, há responsabilidade do profissional. E essa responsabilidade hoje, infelizmente, judicialmente falando, médicos em especial, têm virado um grande alvo de ataque. E se eles não estão prevenidos, fica bem complicado de trabalhar uma defesa. Inclusive, esse termo de evasão, a gente vê sendo falado amplamente, só que os médicos eles têm que tomar cuidado com relação a esse termo. Porque nesses casos, o paciente às vezes chegou lá, não está com um caso urgente, às vezes foi diagnosticado com apendicite, mas a apendicite não necessariamente a pessoa precisa ser internada, precisa ser operada naquele momento. Então, inclusive, nos Estados Unidos, alguns protocolos recomendam que a pessoa vá para casa, faz o método primeiro mais conservador, e depois, se realmente houver uma piora, aí sim entra no método cirúrgico. Aí, às vezes, o médico fala assim: ah, não, faz um tempo de evasão, faz um tempo de que o paciente saiu daqui. Não... Mas assim, cara, você está. O médico. Olha o tanto que isso vai complicar para o hospital. Tá tendo um profissional dentro do hospital, o médico especialista, está falando que, que o hospital não teve o cuidado, não conseguiu ter a guarda daquele paciente, a guarda entre aspas, né? Sim. Mas assim, tá tendo um documento assinado pelo médico falando que responsabilizando o hospital por ter descumprido, às vezes, ali o dever que ele tinha de cuidar daquele paciente. Então, nesses casos, é importante, às vezes, um advogado especialista em compliance para instruir o médico, falando, cara, olha, não é assim, não é esse termo que você tem que fazer. O termo é parecido, mas a terminologia que você está utilizando, você está colocando em risco não só você, como o próprio hospital. Então, nesses casos, por exemplo, você faria o quê? Um termo de recusa de tratamento terapêutico contrário à recomendação médica. Isso quando dá tempo de consultar. Porque Exato. tem muitos. O caso que eu usei da evasão, o paciente que chega, mal fez a triagem, antes da consulta ele zarpa. É, Aí ele realmente, né, evadiu, e aí é complicado. Mas eu concordo plenamente, esse outro termo, ele é necessário também. Porque aí é uma recusa quando o médico já conseguiu indicar o exa- tratamento, mas às vezes não dá tempo. exato. Então, se voltando agora para o aspecto cultural, né? Vamos entrar na segunda pergunta. Quais são os principais desafios na implementação do programa de compliance em pequenos hospitais e clínicas? E como superar a resistência cultural dos profissionais da saúde em relação aos controles internos? Bom, hoje os pequenos hospitais, primeiro, problema financeiro. A gente sabe, né, questão de gestão, ter essa organização, tudo eles entendem como gastos. A gente conversou já em algumas outras oportunidades, hoje mais cedo também, a gente fala em gasto. Ter compliance não é gasto. É um grande investimento. É você quebrar uma barreira do medo para poder exercer a profissão, como eu falei antes. Então, hoje o grande desafio é você, primeiro, ter uma equipe treinada. Secretário, enfermeiros, técnicos, médicos, pessoal dos exames, a parte de laboratório, imagens, tudo, todo mundo tem que estar treinado, ter treinamento. As universidades, de uma forma muito prática, elas ensinam a profissão a qual eles vão exercer na saúde, mas às vezes falta essa questão de formação ética profissional.
passa aquela disciplina que é meio reduzida, o pessoal empurra e vai e segue para o mercado. Então, ter o treinamento é uma grande barreira. Tu conseguir parar, estudar, entender, permitir um profissional compliance adentrar no seu hospital, na sua unidade de trabalho de saúde, adentrar no seu ambiente profissional, ver os erros e os acertos. E que esse profissional tenha voz para falar. Não faça mais isso, faça aquilo que você cumpra. O grande desafio hoje é organizar tempo, o investimento e cumprir esse trabalho. Não tem outra receita que não seja permissão para um profissional. E selecionar um profissional habilitado também, né, doutor? A gente sabe que tem que selecionar um profissional especializado, não apenas de um currículo bom, mas que tenha realmente referências, vivência, experiência, conhecimento e que se atualize. Né? Tem que estar atualizado. As leis mudam, a ANS, se a gente abrir lá o site da ANS, todo dia tem resolução nova e a gente tem que estar realmente com um profissional atualizado. Então, o caminho é permissão e organização. Chama um profissional, conheça o advogado, né? Confio no meu advogado, chama ele na sua empresa, senta com ele na sua clínica, conversa com ele. Se ele não puder, ele vai te indicar um profissional, vai indicar um colega que trabalha na área e permitir esse profissional vir e fazer uma pré-análise. Com certeza você já vai vislumbrar agregar valor com o uso do compliance no seu trabalho. E não respondendo só essa pergunta, mas dando um adendo as pessoas têm que aprender que compliance é um investimento que gera valor para a sua clínica, para a sua empresa, para tudo que você tiver de negócio. Ele agrega valor. E isso vai resultar não só com uma fidelização do seu cliente, né? Eu, particularmente, compro, né, calçados, tênis nas lojas que eu sei que eu sou fiel, que vão me entregar o produto X lá na internet e que resguardam os meus dados de forma segura. Então, mesma coisa na área da saúde. Isso vai permitir com que você transmita, né, para o seu cliente de confiança, fidelize ele. Mas o grande desafio é esse: permissão e organização para que possa romper essa barreira. E o financeiro, que muitas vezes as pessoas têm medo. E o investimento, ele é de acordo com o trabalho. Você não vai investir a mais. Pode saber disso, que quem faz compliance de verdade, ele é pela demanda, não é pela cara do profissional. Então, essa organização, fazer um estudo prévio, conhecer a sua empresa e demonstrar os erros. Olhe os erros e se pergunte se você se consultaria no seu hospital ou com você mesmo, se você tivesse do outro lado alguém tendo o seu comportamento. É se enxergar, se colocar na frente do espelho como profissional e permitir você ver que você pode ser um médico, que é uma profissão de um grande status social, mas que o seu comportamento, não apenas o profissional, mas o seu comportamento pessoal está influenciando às vezes na sua carreira e você precisa enxergar isso. Felipe, muito obrigado pela presença, pela participação, foi ótimo. Eu acho que a gente pode encerrar justamente com essa frase: o compliance, ele vai gerar valor, tanto para o médico, quanto para o hospital, quanto para a clínica. E a gente vai entrar mais a fundo no nosso próximo bloco com a doutora Letícia, mas eu agradeço bastante pela participação, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado, doutor, sempre à disposição, e que esse podcast chegue a muitas pessoas, profissionais da saúde, médicos, porque a informação, principalmente na área jurídica, ela tem que ser difundida para trazer qualidade e segurança jurídica para as pessoas aí, para trabalharem da melhor maneira possível. Foi ótimo, muito obrigado. Obrigado. Vamos dar início aqui ao nosso segundo bloco. Agora vamos falar sobre compliance e direito da saúde. Estamos aqui com a doutora Letícia Lopes Awad. Ela é pós-graduada pelo Instituto Goiano de Direito em Direito Médico, Odontológico e da Saúde. E ela também é diretora da Comissão de Direito da Saúde da OAB daqui de Goiás. Doutora Letícia, baseada em sua experiência prática, como um programa de compliance pode se tornar um diferencial competitivo para operadores de planos de saúde, hospitais e laboratórios, na prevenção de sanções e processos administrativos que você já presenciou no setor? Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Diogo, agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra estar hoje aqui no Café com Compliance. E sem mais delongas, vamos lá. O programa de Compliance é um programa de integridade voltado para o aperfeiçoamento dentro das instituições de saúde de processos internos e também é uma forma de melhoria das relações das instituições com os terceiros. Então, dentro do programa de compliance, nós temos alguns pilares fundamentais, como, por exemplo, o suporte da alta administração, o mapeamento de riscos, a estipulação de processos internos, políticas para instituição desses processos que serão elaborados, a criação de um canal de denúncias, a due diligence, que é essa análise da relação das instituições de saúde com os terceiros prestadores de serviço. Então, todos esses pilares, eles são fundamentais para três coisas que a gente fala,
que é o prevenir, o mapear e o remediar. Então, esse programa ele é basicamente dedicado para prevenir essas sanções que vêm, muitas vezes, dos órgãos reguladores, em razão de algum descumprimento de normas, de regulamentações. Então, o compliance ele é basicamente feito para dar uma maior transparência e também para trazer a ética dentro dessas instituições. E com a instituição de um programa de compliance, o que a gente percebe? Que muitas vezes tem essa melhoria na reputação da instituição de saúde. Então, hoje, as instituições elas vivem de pacientes, de clientes. E quando a instituição tem um programa de compliance muito bem definido, a gente percebe que eles fidelizam ali o paciente se sente mais acolhido, tem uma maior transparência, tem uma maior comunicação entre o paciente e a instituição. E além disso, a gente vê uma redução ali financeira, né, nessas penalidades que muitas vezes as instituições sofrem em razão do descumprimento dessas regulamentações por parte dos órgãos de fiscalização. Então, voltado para os planos de saúde, por exemplo, a gente percebe que se o plano de saúde tiver ali uma auditoria muito bem feita, um processo muito bem feito de negativas, isso reduz as multas por parte da ANS. Porque muitas vezes os planos recebem essas multas porque estão negando ali a cobertura de procedimentos que a ANS já definiu que são obrigatórios. Então, o compliance muito bem definido, ele pode trazer também essa redução na parte financeira. E, além disso, melhora também a reputação da instituição de saúde com os prestadores de serviços, terceiros. Um prestador de serviço se sente muito mais confortável de fazer um negócio com uma instituição de saúde que tem ali um programa de compliance, os processos muito bem definidos. Então, o compliance ele é um programa que vem começando a fazer mais sucesso entre as instituições de saúde, vem começando a ser mais aplicado, exatamente para prevenir esses riscos, para mapear esses riscos já existentes. Então, é um programa que tem que ser aplicado urgentemente aí em todas as instituições. Eu tenho visto, até estava dando uma olhadinha antes da gente vir para nossa conversa. Teve um estudo de 2021 para cá, de que as operadoras de plano de saúde tiveram prejuízo de até 50 milhões por conta de fraudes. Então, assim, entre as fraudes, eu vou destacar aqui procedimento cirúrgico superfaturado, cirurgia falsa, que é até aquilo que a gente estava conversando ali no corredor, reembolso de serviço não realizado, emissão de documento falso, em nome de médico até, às vezes, já falecido, entre outros. Então, assim, isso tem trazido muitos prejuízos para a operadora de saúde. Então, se ela tem um procedimento de compliance, tem os procedimentos bem delimitados, já tem ali uma estrutura de governança, já tem uma estrutura de auditoria, para conseguir justamente mapear esses riscos, identificar quando está tendo um prejuízo ali, está tendo um problema, está tendo um comprometimento ali das finanças, ou então está tendo esses casos de fraudes, ele vai conseguir justamente reportar e prevenir ali para que diminua esse prejuízo. Então, até com o próprio aumento na judicialização dos casos envolvendo saúde, de 2023 para 2024, houve um crescimento de quase 60 mil processos. Então, em 2023 foram, salvo engano, quase 13 mil processos dessa área de direito à saúde, e em 2024 foram quase 75. Então, tem havido um crescimento muito grande, uma judicialização muito grande dessa área da saúde. Sim. Então, com base nisso, Letícia, eu gostaria de ir para a nossa próxima pergunta. Você poderia compartilhar também algum caso real, alguma experiência que você teve, que essa ausência de política de compliance acabou acarretando em alguma multa, seja pela ANS, seja pela Anvisa, ou algum outro órgão regulador, e como essa situação poderia ter sido evitada com o compliance? Então, tem inúmeros casos, né? Eu vou citar um aqui que não é um caso concreto meu, mas é um caso que ficou muito famoso em 2015, que foi a questão da máfia das próteses. Esse caso é um caso que a gente percebe claramente aí a ausência de um programa de compliance, porque os grandes hospitais de São Paulo foram envolvidos, muitos médicos, porque o que aconteceu naquela época, né? Muitos profissionais
faziam procedimentos, muitas vezes desnecessários, ex- exatamente para usar a prótese, né? E eles recebiam ali por trás uma contrapartida. Então, se tivesse naquela época um programa muito bem definido de compliance, uma auditoria interna, isso poderia ter sido facilmente evitado. Então, teve essa questão, eu acho que ficou muito famosa. A partir disso, as pessoas começaram a olhar mais acerca da necessidade de se fazer um programa de compliance. Mas, além disso, o que que a gente pode falar aqui? As operadoras de plano de saúde, que são multadas diariamente pela Agência Nacional de Saúde, em razão dessa negativa de cobertura. E agora saiu a nova resolução 623 de 2024, que definiu várias regras para os operadores de planos de saúde. Então, tem aqueles prazos para poder dar uma resposta, tem que ter uma ouvidoria mais ativa. E os planos, eles precisam começar a cumprir essas regulamentações. E para isso é necessário que se tenha um processo interno muito bem definido. Essas negativas indevidas que a gente percebe é porque tem lá dentro uma pessoa que decide de uma forma e passa para outra pessoa o mesmo, um caso de pacientes diferentes, mas que é o mesmo, e a pessoa decide de outra forma, e aí vai gerando esse choque. Se a operadora tem um processo muito bem definido, um processo padrão, faz ali um treinamento com todos os seus operadores para poder padronizar, isso já reduz drasticamente essas penalidades que a operadora vem sofrendo. Além disso, nós temos a questão que hoje é, assim, acho que o maior índice de multas dentro de instituições hospitalares. É a questão do tratamento de dados sensíveis, Exatamente. que hoje nós temos a LGPD. Então, tem que dar uma atenção a isso. Como que está sendo o descarte dos documentos dos pacientes? Como que tem sido feito a guarda do prontuário do paciente? E os dados que estão ali, eles têm sido realmente guardados com sigilo? Então, a gente vê todas essas situações. Além disso, a Anvisa fica muito em cima das instituições hospitalares no que diz respeito ao descarte de materiais biológicos. Como que tem sido feito esse descarte? Eu já vi situações que a instituição não tinha uma forma correta de descarte. E aí gerou uma multa muito alta em cima daquela instituição, porque a Anvisa chegou lá para fiscalizar e viu tudo aquilo e falou: Meu Deus! Então, se tivesse um procedimento ali muito bem definido, um canal até de denúncias, que muitas vezes é um canal que a administração toma ciência acerca de tudo que está acontecendo ali dentro da instituição, porque muitas vezes as pessoas que estão ali na alta administração também não têm muita conexão com quem está na base, com quem está ali no dia a dia com o paciente, que quem faz ali a instituição funcionar. Então, se tivesse um suporte dessa alta administração, uma conexão, processos bem definidos, um código de conduta de como seguir, facilmente essas penalidades teriam sido evitadas. E hoje as pessoas têm ido muito para pronto, a judicialização nesses casos, quando entendem que é um abuso por parte das operadoras de plano de saúde. E muitas das vezes o judiciário aplica multa, aplica alguma penalidade, alguma sanção ali para aquela operadora, só que o judiciário, às vezes, essa multa, essa penalidade é baixa. Isso acaba, não tem aquele caráter pedagógico ou de desestímulo à operadora de saúde a tomar providência para melhorar aquele atenção para aquele determinado procedimento, aquele determinado tratamento, às vezes, do paciente. E as pessoas, às vezes, elas poderiam ir para outro âmbito, outra esfera de responsabilização, que muitas das vezes é até mais efetivo do que a própria judicialização, que é o caso da responsabilização administrativa. Então, tem a notificação intermediária preliminar, por exemplo, que nesse caso você chama ali a ANS para intermediar aquela situação, e nesses casos a ANS ela pode aplicar multa muito maior do que qualquer processo judicial. Então isso Sim. cria um desestímulo às más práticas por parte da instituição de saúde. Então a gente vê muito isso de judicialização de casos, mas muitas das vezes a ANS estando fiscalizando ali mais em cima, isso pode trazer às vezes um resultado mais efetivo para uma mudança. Exatamente. Eu vou agora para a nossa próxima pergunta,
Como as novas regulamentações sobre dados de saúde e tecnologias emergentes no setor, que desafios de compliance você tem visto, na prática e quais estratégias você recomenda? Principalmente com essa questão de inteligência artificial, como comentei no outro bloco, com essa questão de redes sociais. Hoje a gente tem visto muito, as pessoas comparando umas às outras ali, tratamento médico, enfim, querem, um tratamento que seja efetivo, ou então ficam fazendo essas comparações e precisam justamente, as operadoras precisam ter esse resguardo ali para ver se isso não vai acabar prejudicando também as operadoras. Então, como você vê hoje esses próximos desafios? Então, esses desafios, muitos ainda nós não temos uma resposta, mas eu acho que hoje uma das maiores dificuldades das instituições voltadas para a área da saúde é a questão da guarda de um prontuário digital, que envolve essa questão da LGPD, porque muitas vezes as instituições contratam uma empresa que tem ali uma nuvem, que tem um sistema que armazena todos esses dados. Só que qual que é a segurança daquele sistema? Qual que é a segurança daquela nuvem? Da onde os dados sensíveis dos pacientes estão sendo armazenados? Muitas vezes a gente vê as instituições negligenciando esse tipo de guarda. E isso é muito delicado, porque as instituições elas precisam guardar ali o sigilo do paciente. São os dados mais sensíveis da pessoa que está sendo colocado ali. E aí a gente vê sistemas que podem ser facilmente invadidos por vírus ou então por terceiros que querem, de certa forma, tirar uma vantagem ali. Então, muitas vezes entram nesses sistemas das instituições de saúde, pegam dados dos pacientes para depois tentar ali, né, praticar um crime em cima disso. Só que a instituição hospitalar, ela responde nesses casos, porque ela tem o dever de guardar ali esses dados dos pacientes. Então, é necessário que se faça, antes de contratar qualquer sistema, qualquer site, algo nesse formato, é necessário que se faça uma revisão ali daquele contrato com a prestadora de serviço. É necessário que se confirme que aquele sistema, ali que está sendo usado é de fato seguro. Muitas vezes a gente vê também, muitos dados prontuários sendo enviado por e-mail, sendo enviado por WhatsApp, e isso é um risco muito grande, porque como é que a gente vai confirmar se aquele e-mail que está sendo utilizado é seguro? É idôneo. É, exatamente, se aquela pessoa que está recebendo é de fato paciente. E a gente vê que as instituições precisam instituir, procedimentos mesmo, fazer ali um treinamento com a equipe, para que os colaboradores tenham ciência do que eles podem ou não fazer. Além disso, eu já vi casos também de instituições que foram penalizadas porque descartaram os dados, de qualquer forma. Então tem que seguir realmente a regulamentação que o Conselho Federal de Medicina tem acerca do descarte de prontuários, de documentos médicos. E outra questão que eu vejo envolvendo a inteligência artificial, que hoje em dia está aí muito famosa e veio até para melhorar muitas coisas na área da saúde, é a questão de diagnósticos utilizando a inteligência artificial, triagens. E a inteligência artificial, muitas vezes, ela falha. E quem que vai responder por essa falha? Então, tem muitas respostas que nós ainda não temos, né, no âmbito jurídico. É uma coisa também muito nova que a gente vem desenvolvendo aos poucos, mas a gente tem que olhar um pouco para isso, porque eu já vi laudos saindo ali feitos pela inteligência artificial que não condizem com o que é o paciente. Às vezes é uma paciente feminina, sai ali alguma coisa masculina e o paciente acaba que fica prejudicado. O paciente olha aquilo, e fala: "Poxa, meu laudo aqui, o meu exame é a minha saúde, é a minha vida que está sendo colocada em risco", e a instituição hospitalar negligencia, não olha para isso, às vezes não coloca uma pessoa ali para revisar. Então, hoje, com a inteligência artificial, estão surgindo muitos desafios sobre como proceder nesse tipo de caso, que utilizam robôs, utilizam sistemas. Então, isso precisa ter um olhar também mais atento das instituições. A recomendação é para que
estabeleça um processo muito bem definido sobre como vai ser tratado os laudos, as triagens feitos por inteligência artificial, como será feito o descarte desses documentos quando a nuvem utiliza o sistema. Façam uma boa análise do contrato ali com o prestador de serviço que está fornecendo esse meio virtual. E, além disso, a gente sempre recomenda a criação até de um comitê dentro da instituição hospitalar, dentro dos planos de saúde, um comitê voltado a essa questão da inteligência artificial, para que os profissionais de saúde, em conjunto com advogado, com enfermeiro, com farmacêutico, possam debater ali até que ponto a inteligência artificial está sendo benéfica dentro daquela instituição. Então, a criação desse comitê ajuda muito, é possível trazer práticas diárias e também dúvidas diárias, e debater entre os profissionais que estão ali naquela instituição. E isso tudo dentro de um programa de compliance. Letícia, agradeço demais a sua participação hoje, foi ótimo. Se você puder sintetizar o que o compliance na saúde pode fazer em uma frase, o que você diria? O compliance na saúde, a meu ver, ele serve para trazer uma transparência, uma ética e uma melhor eficiência às instituições de saúde. Tá ótimo. Muito obrigado, Letícia. Agradeço demais a sua participação. Foi ótima a nossa conversa e tenha um ótimo dia. Obrigada, eu que agradeço, Diogo. Foi ótimo. Ótimo dia. Hoje discutimos como o compliance se tornou cada vez mais essencial no setor da saúde, seja para proteger médicos e profissionais individualmente, seja para garantir a sustentabilidade e a reputação de hospitais, operadores e clínicas em um mercado cada vez mais regulado e competitivo. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Dr. Felipe Gustavo Portela Pires e Letícia Lopes Awad, por compartilharem conosco seus conhecimentos tão ricos e práticos. Convido você a continuar acompanhando a nossa série especial no canal da SEG no YouTube e a seguir a Comissão de Compliance da OAB Goiás e o Eco Connect Business nas redes sociais para mais conteúdo exclusivo. Até o próximo episódio.